falar sobre a restauração da alegria. Vamos falar isso bem alto. A restauração da alegria. Amém? Eu vou ler de novo a passagem bíblica. Aqui na minha versão é revista e atualizada. Acho que ali está um pouquinho diferente. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios ou nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Amém. Salmo 126, de 1 a 6. Por que o tema dessa manhã é a restauração da alegria? Porque o salmista, ele não está vivendo um tempo de cativeiro físico, mas ele está se lembrando de um período longínquo, de um período que ficou lá atrás, quando o povo saiu de um cativeiro de 70 anos e voltou para a sua terra. Ele não está vivendo esse período, mas ele está se lembrando de que o júbilo que envolveu a nação toda, quando a nação viu o seu cativeiro quebrado, suas algemas partidas, e o povo então pôde voltar para a terra, aquele período foi o período mais feliz da história para o povo. E ele está se lembrando disso. E o tempo que ele está vivendo agora não é tempo de cativeiro físico, mas ele está pedindo: Senhor, traga-nos de volta novamente, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro. De que cativeiro que ele está falando? Já não é mais o cativeiro físico, mas talvez seja um cativeiro existencial, talvez seja um cativeiro emocional, talvez seja um cativeiro familiar, quem sabe seja um outro período que faz com que ele se lembre: olha, nós já vivemos um cativeiro no passado, e quando aquele cativeiro foi quebrado, a alegria foi explosiva, foi maravilhosa. Pois bem, estamos na nossa terra, não estamos mais atormentados pelos babilônios, não há mais nenhum inimigo externo que nos atormenta, mas nós estamos em cativeiro de novo. Por quê? Um cativeiro espiritual, um cativeiro familiar, um cativeiro emocional, um cativeiro financeiro, e que tem a capacidade, esse cativeiro, de roubar a alegria. E ele está se lembrando de uma forma muito saudosa: ó Deus, tem misericórdia de nós, e que aquela alegria que já foi uma verdade em nossa vida, talvez a alegria da salvação, todo mundo aqui que já passou pela experiência da salvação sabe o que é aquele gozo, aquela alegria dos primeiros dias. Parece que a gente está na terra só fisicamente, mas a gente está no céu. É a alegria do novo nascimento, da conversão, do arrependimento inicial. Mas o tempo se passa e parece que outros cativeiros começam a exercer influência na sua vida, na vida da sua casa, da sua família, e que acaba tendo um poder de roubar de você a alegria, de roubar de você a esperança. E é isso exatamente que faz com que o salmista ore ao Senhor: traze-nos de volta, traze-nos de novo do cativeiro. Senhor, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul, como as torrentes do Negueb. Tem um vídeo que a gente também compartilhou, que é lindo, lindo, lindo. Tem uma região, naquela região lá de Israel, na parte sul, de um deserto sequíssimo. E de repente tem uma pessoa que filma as águas chegando lá de cima, e elas vêm timidamente, de pouquinho em pouquinho as águas vão chegando, e aquele terreno, aquele deserto vai sendo absorvido pela água gradativamente. E em poucos minutos você vê aquela região totalmente alagada. Há um rio maravilhoso, e isso acontece periodicamente. Então ele está querendo dizer o seguinte: Senhor, que a minha alegria possa ser devolvida nessa fase da minha vida. Por algum motivo, o meu terreno ficou seco, árido, desértico. E eu preciso, Senhor, dessas águas das torrentes do sul, das águas do Negueb, que possam vir e ocupar
esse ambiente e fazer com que eu volte a experimentar alegria. E é interessante que quando ele está falando sobre isso, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Ele faz um pedido a Deus, mas ao mesmo tempo ele introduz o caminho para que essa alegria possa ser devolvida. Por um lado, ele faz uma oração para que Deus faça, e Deus vai fazer a parte dele, mas por outro lado, ele traz uma solução humana. Não quer dizer que o homem está no controle, mas quer dizer que Deus sempre fará a parte dele, mas se o homem não fizer a sua parte, nada acontecerá. E então é nessa hora que ele começa a nos dizer que a nossa alegria, ela não depende só de Deus, ela depende de ações concretas que eu posso fazer hoje e agora. A minha alegria, ela tem tudo a ver com posturas, com escolhas, com decisões, com ações práticas, objetivas, pragmáticas, que possam mudar a realidade de deserto em que vivo. E ele nos mostra o caminho. Traze-nos outra vez, ó Senhor do cativeiro, como as correntes das águas no sul. E aí ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Então, queridos, para a restauração da alegria, nós precisamos de pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, nunca pare de semear. Perdeu a alegria? Você percebe que o seu terreno ficou seco? E você está se lembrando daquele período do casamento. Oh, que casamento maravilhoso. Ah, o dia do meu casamento foi o melhor dia da minha vida. E aí você fica olhando para trás e se esquece de que você só foi feliz no dia do seu casamento porque antes disso você semeou. Você pensou nela, você pensou nele, você investiu no seu matrimônio, você sonhou com aquele dia, você idealizou um casamento, sementes. E no dia do seu casamento, você colheu. A colheita que você fez, nada mais, nada menos, foi resultado de um tempo de semeadura. Só que aquela semeadura foi para aquele tempo, foi para aquela hora. De repente, os ciclos da vida vão se passando e o casamento se tornou seco, sem graça. Se tornou sem vida. Talvez você tenha se esquecido de um princípio básico que rege a humanidade desde o início de todas as coisas. Porque o Senhor está falando de semente desde a criação do mundo. Aliás, ele começa a falar de semente, antes de falar do homem, ele já fala de semente. Ele já fala da árvore e da semente conforme a sua espécie. Antes do homem ser homem, de gente ser gente, ele está falando de semente. Então é o princípio básico da humanidade. E quem sabe, a gente fica apenas olhando para o passado e dizendo: ah, eu era feliz e não sabia. E não sabe, ou se esquece de que a felicidade que você tinha, com certeza foi semeadura de alguém, ou dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, ou de você mesmo. Mas nada acontece sem semeadura. Mas de repente você voltou a perder a alegria. E a palavra de Deus está dizendo que a única forma que você tem de restaurar a alegria e restaurar a vida é semear. Nunca pare de semear. Diga para você mesmo: eu nunca vou parar de semear. Alguma coisa ficou sem graça na sua vida? Volte a falar. Volte a ser carinhoso. Volte a sonhar. Volte a trabalhar. Volte a plantar. Alguma coisa perdeu sentido? Você não está conseguindo fazer girar a roda da vida? Aliás, quando a gente estava pensando sobre isso, pensei que a vida é realmente como uma roda que eu tenho que fazer funcionar. O dia em que eu paro de semear, essa roda para. E se ela parar, eu vou olhar daqui a 1 ano e não haverá nenhuma colheita. Daqui a 5 anos, não tem nada para tirar da terra. Porque eu vou olhar para trás e perceber: nunca mais fui carinhoso, nunca mais falei nada, nunca mais investi, nunca mais estudei, nunca mais trabalhei, nunca mais plantei, nunca mais fiz coisa alguma como quero colher. Para todas as áreas da vida, para qualquer coisa que você vier a empreender, você deve compreender que a semeadura
vai ser uma regra básica para que você possa colher alguma coisa boa lá na frente. E pode ter certeza, querido, que quando você também não semeia coisa boa, as ervas daninhas, elas brotam da terra sem você perceber que elas estão lá. Quando você para de trabalhar a terra, quando você menos se dá conta, ervas daninhas vão se levantando. A erva daninha da indiferença, a erva daninha da falta de diálogo, a erva daninha de problemas financeiros, de problemas emocionais. Que você pensa, poxa, mas eu não plantei. Vem, bate um vento e traz essas ervas. Bate um vento e traz aquilo que você não espera. E por que traz? Porque você não trabalhou mais a terra. Porque você não cuidou da terra. Quando nós estamos falando sobre semeadura, necessariamente nós estamos falando de arar, de trabalhar, de cavar, de remover as pedras. Fala para você mesmo, a alegria não é automática. Diga ainda, eu posso até pedir para que Deus me traga novamente do cativeiro. Mas sem semeadura, não há restauração da alegria. Amém? Em nome de Jesus, em primeiro lugar, não pare de semear. Há um texto lindo, ainda dentro desse tópico, nunca pare de semear, que está lá em Eclesiastes 11, de 4 a 6. Ouça esse texto que diz assim: quem observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca vai colher. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã, o que a Bíblia diz? Semeia a tua semente. E à tarde, não retires a tua mão. Às vezes a gente acha assim, bom, eu vou jogar a semente de manhã e à tarde eu vou descansar. E ele está dizendo, não faça isso. Semeia de manhã, mas quando bater a preguiça, ou desânimo, ou desalento, não para de semear. Semeia à tarde também, porque você não sabe se a de manhã vai vingar ou se é a da tarde. Quem trabalha aqui com vendas, quem trabalha com comércio, sabe que é assim. Há pouco tempo nós temos alguns materiais e a gente fica pensando, eu preciso colocar isso aqui à disposição das pessoas. E a gente entra em contato com um, com o outro, e a gente pensa, bom, esses são meus amigos, então eu vou entrar em contato com eles. Mas aí depois você passa aquela listinha e fala, não, eu vou entrar também com quem não é amigo. E depois você entra em contato com quem não é amigo, aí você começa a pensar, não, eu vou entrar em contato com quem eu nunca vi na vida. Por quê? Qual semente vai vingar? Você não sabe. Você não... Às vezes a gente investe todas as cartadas numa coisa só. E você se esquece de que aquela pode não dar certo. Você precisa ter uma outra porta. Você precisa ter uma outra possibilidade. Por isso que a Bíblia nos ensina que a restauração da alegria tem a ver com este princípio. Nunca pare de semear. Dentro disso, o texto está dizendo, quem olha para o vento nunca semeará, e quem fica observando as nuvens nunca semeará, nunca cegará. Ele está falando do seguinte, queridos, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim não sabe as obras de Deus. Ou seja, vento e nuvens são por conta do que Deus determinar. Ele é o Senhor. Mas se eu ficar olhando só para vento e nuvem, eu não vou fazer a minha parte. Há uma parte divina e há uma parte humana. Deus abençoa meu casamento. Sim, meu querido, vou mandar as nuvens de bênção para abençoar teu casamento. Mas você tem que semear. Senhor, abençoa minhas finanças.
Ótimo. Mas você tem que ser criativo. Você tem que correr atrás. Você tem que fazer a sua parte. Você não sabe as obras de Deus. Num dia, de repente, Deus abre uma porta gigantesca para você. Mas enquanto Ele não abrir, você não vai morrer de fome. E se Ele não abrir, você não vai jogar a responsabilidade para Deus. Você vai fazer a sua parte. E você vai fazer da melhor maneira que você puder fazer. Em nome de Jesus. Amém? Mas o texto bíblico está dizendo o seguinte: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Em primeiro lugar, nunca pare de semear. Mas em segundo lugar, acostume-se com as lágrimas da semeadura. Fala para você mesmo: eu vou me acostumar com as lágrimas da semeadura. Esse texto está falando de tristeza e de alegria. Ele está falando de lágrimas e ele está falando de júbilo. Ele está falando de ida e ele está falando de volta. A ida é com lágrimas. A volta é com alegria. E se a ida é com lágrimas, lágrimas não representam necessariamente lágrimas ou de choro. As lágrimas representam tudo aquilo que está implícito no processo de semeadura. O trabalho, o esforço, o sol, a dureza da terra, a remoção das pedras, o arado, o machucar das mãos. Lágrima é sinônimo disso. Lágrima é sinônimo de tudo aquilo que você empreende com sacrifício, na esperança de que haverá uma volta, na esperança de que haverá um retorno. Mas a ida é custosa. E esse é o grande problema, queridos. Às vezes a gente não semeia porque a gente não quer lidar com as lágrimas. Às vezes a gente não está preparado para um futuro melhor, porque hoje a gente não está disposto talvez a abrir mão de um mês de férias, porque a gente não está disposto a horas a mais de estudo, porque talvez a gente não esteja familiarizado com a linguagem das lágrimas, porque a gente quer ser feliz o tempo todo. E a gente não entende que lá em Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia nos diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de rir. E quem sabe esse não seja um tempo de chorar. E não chorar necessariamente com lágrimas, mas chorar no que diz respeito a um esforço que você empreende, a uma disciplina na qual você se devota para que alguma coisa boa amanhã possa acontecer na vida prática. Quem sabe esse choro esteja relacionado a lidar com problemas. Lidar com problemas é uma semeadura para eu ser feliz amanhã. Quem conhece aqui a síndrome do avestruz? Qual que é a síndrome do avestruz? Colocar a cabeça, deixa o corpão para o lado de fora, mas ele acha que se a cabeça está escondida, está protegida, todo o corpo está livre. E às vezes a gente vive essa síndrome na nossa vida. A gente sabe que tem um problema para cuidar. A gente sabe que tem que se aproximar, conversar, tratar, resolver, trazer para a luz um problema. Mas o que a gente faz? A gente enfia a cabeça na terra para dizer para a gente mesmo que não há crise, que não há problema, que está tudo em paz. E meu amado, é esse comportamento, é essa atitude que faz com que a alegria nunca seja restaurada na vida das pessoas. Porque a gente não está disposto a semear, a semeadura, ou a semeadura do lidar com os problemas. Dos que vão chorando para voltar feliz. Eu tenho que entender que se eu enfiar a cabeça na terra e deixar o corpão para fora, mais cedo ou mais tarde eu vou colher desse meu comportamento irresponsável. Irresponsável.
Mas por que a gente não lida com problemas? Porque a gente quer ser feliz o tempo todo. E a gente ignora os problemas, não trata dos tumores relacionais ou espirituais, esconde o diagnóstico médico na gaveta e nega. E procura ser feliz com a negação. Procura ser feliz negando um problema real. Porque a gente não está acostumado com a realidade de que para ser feliz amanhã, eu preciso lidar com a tristeza hoje. E talvez sentar com alguém e falar de alguma coisa me aborreça, me entristeça. E às vezes eu não quero passar por isso. Então, fujo. Mas a alegria nunca será restaurada se eu fugir dos problemas. A vida prática é isso, queridos. Acostume-se com as lágrimas da semeadura. Na prática é isso, é lidar com problemas. Quem sabe seja o pedido de perdão. Você não quer pedir perdão porque pedir perdão implica em humilhação, vergonha, reconhecimento da culpa. E talvez você não esteja maduro o suficiente para lidar com esse aborrecimento de ter que pedir perdão. E não pede perdão. E passa hoje, passa amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, e você vai esperar a alegria, e a alegria não vai chegar, porque você nunca lidou com a realidade da tristeza do pedir perdão. Ou do perdoar. Talvez você não esteja acostumado com a lágrima da renúncia, a lágrima do diálogo, a lágrima do investimento, a lágrima da companhia na doença. Você não quer ser leal na doença. Vou falar uma coisa polêmica aqui. Não concordo com o que o Temer fez. Por mais que eu não concordo com o governo atual, mas eu não concordo com o que o Temer fez. Vice-presidente. Você vai para lá e eu vou para cá. E passa pelo país todo dizendo, eu sou o futuro presidente. Por quê? Porque quando a gente faz aliança com alguém, a gente faz uma aliança na alegria e na tristeza. Você é leal na alegria ou na tristeza? Na doença ou na saúde? Na vida ou na morte? Independentemente de qualquer questão política. Só estou falando desse aspecto. E é isso que deve fazer com que a gente reveja os nossos caminhos e os nossos valores. Reveja o nosso comportamento. Porque às vezes, queridos, a gente não quer lidar com a lágrima da semeadura. A lágrima da semeadura, às vezes ela é cruel. Mas ela vai ter um retorno. Ela vai ter um retorno. Ser fiel, ser leal, implica em lágrimas. É ou não é, queridos? Ser fiel a alguém, ser leal a alguém, implica em lágrimas. E casamento é assim. Por que a gente ouve várias pessoas dizendo que são muito mais felizes hoje do que o foram em outros períodos mais imaturos do casamento? Por que são mais felizes hoje? Porque lá atrás ele aprendeu a chorar. Ele aprendeu a ser leal. Ele aprendeu a conter a sua carne, conter as suas crises, vencer os seus vales profundos. E naquele vale profundo é uma semeadura que você está fazendo. Você está semeando. Você está sendo leal à pessoa na hora que ela ficou enferma, na hora que ela perdeu a firma, na hora que ela perdeu os bens, na hora que ela perdeu o dinheiro, na hora que ela perdeu a fama, na hora que ela perdeu a projeção social. Você soube ser fiel e leal na lágrima. E quem vai andando e chorando, volta com alegria, sem dúvida. A Bíblia está dizendo, volta sem dúvida. Por que sem dúvida? Porque são princípios imutáveis, são princípios eternos. Mas se eu não me acostumar com as lágrimas da semeadura, eu serei imaturo, irresponsável e propenso à deslealdade.
primeiro lugar, querido, você precisa nunca parar de semear. E se você já chegou a uma certa fase da sua vida, onde você se considera um idoso ou um ancião, a Bíblia diz que na velhice darão frutos. Aqueles que são plantados na casa do Senhor, cujas raízes estão firmes em Deus, até na velhice darão frutos. Conhecemos casos de avivamento numa cidade inteira, por duas senhorinhas, que não conseguiu nem sair de casa para ir para o templo congregar, mas elas não largavam o lugar da oração em casa, e oravam pelos pastores, oravam pelas igrejas, oravam pelas cidades, e Deus trouxe avivamento para a cidade. Por quê? Porque elas entenderam que nunca podiam parar de semear, e até na velhice dariam frutos, e elas entenderam isso para elas, e viveram essa palavra. Nunca pare de semear. Em segundo lugar, acostume-se com as lágrimas da semeadura, mesmo que o tempo de semeadura seja longo. Está semeando ainda, mas vai colher. Terceiro lugar, vislumbre a volta pela fé. Você está indo, você não está voltando ainda. Tem muita gente que já quer estar voltando, mas não completou o caminho de ida. Você quer já estar voltando com alegria, mas você não completou o percurso. Você não foi adiante. Você acha que já atravessou a linha de chegada. E tem uma história tão bonita de um africano, não sei exatamente a região, ele estava numa maratona, e ele correndo, e chegou um momento em que ele achou que já tinha ultrapassado a linha de chegada, e ele já estava diminuindo o ritmo. E o segundo, quem estava vindo no segundo lugar, viu que o primeiro diminuiu. E ao invés do segundo se aproveitar, porque o segundo faria o que a grande maioria talvez faria, mas o segundo teve uma consciência tão honesta, porque ele viu que o primeiro estava enganado. E aí, quando o segundo se aproximou dele, deu um empurrãozinho e disse: vai. E o primeiro então, eu não passei ainda? Não passou. Vai, eles eram de línguas diferentes, então o segundo só deu um empurrãozinho nele: vai, se não chegou ainda. E então o primeiro vai, atravessa, e o segundo se manteve no segundo lugar, não se aproveitou por ignorância do primeiro. E depois o primeiro olha para trás e vai e cumprimenta, e o repórter chega para o segundo e pergunta: escuta, por que você fez isso? E o segundo fala: fiz o quê? Você teve a oportunidade de passar e você não passou? E disse: escuta, o que eu diria para minha mãe se eu ganhasse à custa do engano do primeiro? O que eu diria para minha mãe? Que mérito eu teria? Que honra eu teria? Mas o que eu quero enfatizar é que algumas pessoas, elas acham que já cruzaram a linha de chegada e não cruzaram. E é nessa hora que nós precisamos ter uma pessoa muito de Deus, muito honesta e muito consciente, que diga: você não chegou ainda. Você acha que ultrapassou, mas você não ultrapassou. Você precisa caminhar um pouco mais. Você precisa semear um pouco mais. Você ainda está no processo de ida e não de volta. Mas na ida, vislumbre a glória da volta. Porque o vislumbre é a visão que você tem daquilo que você vai receber, que te motiva a não parar, que te motiva a não depor as armas. E é isso que o salmista está dizendo: aqueles que vão andando e chorando voltarão, com certeza. Então esse com certeza para mim, ou este voltarão sem dúvida, isso para mim é tudo. É tudo, é tudo. Posso não estar voltando, mas sem dúvida vou voltar com alegria. Sem dúvida, sem sombra de dúvida, sem questionamento, eu vou voltar. E se eu ainda não pude levantar o troféu, é porque esse estágio ainda não começou na minha vida. Eu ainda estou indo e não voltando. Vislumbre a volta pela fé. Mas em último lugar, talvez você não esteja voltando no que diz respeito ao total da vida, mas algumas coisas você já está voltando com alegria.
É ou não é? Para algumas coisas, você já conquistou. Já é uma verdade, já é uma realidade. Por isso, para aquilo que você já conquistou, alegre-se pelos molhos que você já trouxe e seja grato por eles. Porque o reconhecimento daquilo que já funcionou. Quais são as coisas que já estão solidificadas na sua vida? Talvez a sua fé cristã esteja tão consolidado que tão certo como vive o Senhor, chova canivete, ou tenha sol, tenha chuva, você sabe porque sabe que desse caminho você não se aparta mais. Quantos têm essa convicção? Aleluia! Esse já é um feixe do qual você tem que se alegrar. Essa já é uma alegria a ser celebrada, é uma vitória. Então, querido, finca essa bandeira com relação às coisas que já são verdadeiras. Porque essa é uma outra coisa que muitas pessoas não entendem. Elas não conseguem se alegrar pelas vitórias já alcançadas. Estão sempre pensando em coisas e coisas lá adiante. E Deus está dizendo, gente, será que você não consegue se alegrar com o que você já tem, com o lugar a que você já chegou, com o troféu que você já pode levantar hoje, se não é do geral da vida, mas é de alguns elementos que já são claros, reais e concretos. Alegre-se, celebre, regozije-se, almoce em paz, reúna a família, tenha o seu momento de alegria, de gozo. Obrigado a Deus. Às vezes o crente é meio neurótico, o crente é meio ansioso, o crente, por uma visão religiosa, de que está sempre se cobrando. Ai, eu não jejuei o suficiente. Ai, eu não orei o suficiente. Ai, eu não fiz o que eu deveria fazer. A gente está sobrecarregado com culpa por coisas que a gente ainda não atingiu, ou não fez, ou não se acha merecedor. E isso está embutido neste ensino. Um ensino, querido, de que há verdades que você já conquistou e que já são uma verdade na sua vida. Celebre, regozije-se. Finca o marco de que isso já é uma verdade na tua vida. Obrigado, Senhor. Este é o pão que o Senhor já me deu, essa é a vitória que o Senhor já me deu, e eu posso celebrar hoje. Não atingi tudo. Vou continuar olhando. Estou no caminho de ida e não de volta em relação a alguns aspectos da minha vida, mas a outros aspectos já estou voltando sim, e posso trazer com alegria os meus feixes. Obrigado, Senhor. Poder casar um filho e saber que esse filho está no caminho do Senhor, alegre-se. Outros estão no caminho, não chegaram lá, mas Deus vai dar a vitória em todas as áreas. Mas com certeza, olha para trás e veja. Olha para trás. Quantas vidas você abençoou, quantos rumos você alterou na vida de tantas pessoas. Isso é vitória consolidada, feixe, que você pode levantar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado, usaste a minha vida para isso, então este é um feixe que eu posso levantar com alegria, por uma vitória consolidada na minha vida, ou através da minha vida, a favor de outros. Celebre cada vitória. E então, a restauração da alegria será uma realidade em nome de Jesus. Diga para você mesmo bem alto, para restaurar a minha alegria, nunca vou parar de semear. Vou me acostumar com as lágrimas da semeadura. Vou vislumbrar a volta pela fé. E vou me alegrar pelos molhos que eu já conquistei. E sou grato por eles. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Fique de pé no lugar onde você está. Não precisa vir à frente agora. Quero orar por você nesse momento. Chamar o pessoal do louvor. Chamar o pessoal da ceia. Os irmãos que nos ajudam na ceia, que venham, lavem as mãos, se preparem para esse momento tão importante, enquanto eu quero orar pela igreja. Põe a mão no seu coração, querido, nesse momento. Pai bendito, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de ministrar a Tua palavra santa, a Tua palavra gloriosa.
verdadeira, genuína. Obrigado a Deus pelos processos, tanto de ida quanto de volta. A ida, Senhor, para cada desafio que nós enfrentamos, a ida é desafiadora, implica em lágrimas, trabalho, investimento, renúncia, machucar das mãos, diálogo. Mas, ó Deus, não permita que a gente perca de vista o retorno. Pai, que hoje eu possa também receber da parte do Senhor a consciência verdadeira de quais são as sementes que tenho nas mãos. Porque às vezes nós esperamos colher uma coisa, mas as sementes que levamos são de outra espécie. Nós queremos, ó Deus, colher alegria abundante amanhã, mas nós estamos semeando hoje, estamos semeando indiferença, estamos semeando egoísmo, estamos semeando palavras duras, palavras que ferem, que machucam, que magoam. Senhor, dá-nos hoje a verdadeira consciência de quais são as sementes que estão nas nossas mãos. De uma vez que nós queremos ver a restauração da alegria, o que é alegria para mim? O que eu entendo que deva ser a minha alegria daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? O que eu vou chamar de ser feliz daqui a algum tempo? Que eu possa perceber se as sementes que tenho hoje são compatíveis com a colheita que quero fazer ou não. Dá-me a sabedoria de trocar a semente se for necessário. Dá-me, Senhor, a coragem de fazer novas escolhas e de ter um novo comportamento, de ações, de palavras, de pensamentos, de sonhos, de projetos de vida. Que eu possa trocar as sementes em tempo. Semente verdadeira é a Tua Palavra, Pai. Então que eu possa amar a Tua Palavra mais do que qualquer coisa na minha vida. Que eu ame a Tua Palavra, que eu ame os Teus princípios, que eu ame os Teus valores. Para que a alegria não seja a alegria desse mundo. Não seja a alegria desse mundo. Porque é possível que muitas pessoas estejam trabalhando pela colheita de uma alegria, mas que é uma alegria fugaz, passageira, alegria desse mundo. E eu não quero a alegria desse mundo. Então, Pai, só a Tua Palavra vai me colocar no trilho certo, para que eu não venha colher a alegria deste mundo, passageira, frívola. Quero ter a verdadeira alegria, Pai. A verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. Que só os Teus valores podem dar ao meu coração. Faço essa oração por mim, faço essa oração pelos meus irmãos, faço essa oração pelos meus amigos, pelas pessoas que hoje nos ouvem, que hoje nos assistem. Faço essa oração a Deus para que o Teu Espírito nos coloque no caminho de uma verdadeira semeadura que possa trazer uma verdadeira alegria, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. Em nome de Jesus. Amém.